Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos relembrar aqui rapidamente, né? Estávamos falando sobre as condições, no item 6, né? Condições para ocorrência de reações. Vimos ali para reações de síntese, reações de análise e paramos aqui nas reações de deslocamento, né? E nós vimos que, na verdade, essas tabelas, essas filas de reatividade de metais e de ametais nos permitem prever se a reação vai ocorrer com uma certa facilidade ou vai ter uma certa dificuldade para ocorrer em condições normais. Lembrando que tudo isso daqui são tendências, tem como eu forçar essas coisas, né? Então, mesmo metais nobres, onde a reação não ocorre com facilidade, eu consigo atacar combinando ácidos com temperatura, enfim, tem uma série de condições que eu consigo fazer com que esse processo se dê, né? Muito bem. A questão que está em jogo aqui é como é que essas filas de reatividade elas são construídas, né? Aí, para a gente entender isso, lembra que eu comentei com vocês, vai ter um exercício que a gente vai fazer que vai ajudar a gente a entender como é que essas filas de reatividade são construídas. Eu acho importante a gente entender essas coisas, que não é uma regra tirada do nada, da minha cabeça, né? Essas regras têm embasamento experimental. Então, esse exercício 6 é bem interessante porque ele mostra como é que a gente pode construir uma ordem de reatividade de metais a partir de simples experiências. Então vamos ler e vamos fazer junto. Olha lá. Exercício 6. Dispondo de soluções aquosas de nitrato de cobre, nitrato de magnésio e nitrato de chumbo e de placas de metais de cobre, magnésio e chumbo, um estudante fez experiências colocando as placas dentro das soluções. Com os resultados ele montou a seguinte tabela. Então, com as placas metálicas de cobre, magnésio e chumbo, ele mergulhou elas, com as placas de cobre, ele mergulhou placa de cobre numa solução de cobre, nitrato de cobre, e aí não faz sentido nenhum descrever isso daqui. Ele mergulhou a placa de cobre numa solução de nitrato de magnésio e descreveu que não houve reação. E mergulhou uma placa de cobre numa solução de nitrato de chumbo. Não houve reação, não ocorre reação. A placa de magnésio, ele mergulhou numa solução de nitrato de cobre e relatou que não houve reação. Mergulhou a placa de magnésio numa solução de nitrato de magnésio, aí não faz o menor sentido, porque magnésio não substitui magnésio, né? Não tem por que reagir. E mergulhou uma placa de magnésio numa solução de nitrato de chumbo e percebeu que ocorria reação, né? A mesma coisa com placa de chumbo, Então ele mergulhou a placa de chumbo numa solução de nitrato de cobre e percebeu que ocorria reação, algo se modificava, a cor da plaquinha modificava, a cor da solução modificava, né? E mergulhou a placa de chumbo numa solução de nitrato de magnésio e percebeu que nada ocorria. Não modificava nem a plaquinha, nem a cor da solução, né? E chumbo numa solução de nitrato de chumbo não faz sentido. Então tá aqui o resumo dos dados experimentais. Vamos lá então, vamos desenhar esse experimento dele, né? Porque sem desenhar a gente não consegue perceber nada aqui na brincadeira. Então tá lá, exercício 6. O que ele fez ali, na primeira coluna do experimento, primeira coluna, que é essa daqui, Ele mergulhou placa de cobre em solução de nitrato de cobre, em solução de nitrato de magnésio e em solução de nitrato de chumbo. Vamos desenhar isso? Então vamos pegar a primeira coluna. Pegou uma plaquinha de cobre e mergulhou dentro de um becker com uma solução de nitrato de cobre. O que mais que ele fez? Ele pegou uma plaquinha de cobre e mergulhou num becker com uma solução de
nitrato de magnésio. Olha lá. E fez a mesma coisa, ó. Pegou uma outra plaquinha de cobre, mergulhou numa solução de nitrato de chumbo. Certo? Ó, eu quero resolver esse exercício com calma com vocês, para você entender como é que se constrói uma fila de reatividade de metais a partir de experimentos simples. Olha lá, esse aqui, ó, vamos tentar descrever isso aqui, uma possível reação. Ó. Nós temos o cobre metálico com NOx zero para reagir, coloquei o cobre metálico para reagir com uma solução de nitrato de cobre 2, certo? Faz sentido o cobre entrar no lugar do cobre? Não. Então, essa primeira reação aqui não faz sentido. Ó, tanto é que ele nem colocou o resultado do experimento. Ó. Uma plaquinha de cobre mergulhada numa solução de nitrato de cobre não faz sentido, né? Não tem por que o cobre entrar no lugar do cobre. Muito bem. Ó, nós vamos devagar aqui, ó. Segundo experimento. Ele mergulhou uma plaquinha de cobre, então esse aqui já era, ó. Esse aqui não faz sentido. Segundo experimento, ele mergulhou uma plaquinha de cobre metálico numa solução de nitrato de magnésio. Certo? Será que essa reação ocorre? Olha lá, o que ele disse. Quando ele mergulhou a plaquinha de cobre numa solução de nitrato de magnésio, ele percebeu que nada ocorria, né? Não houve mudança de cor da plaquinha, não houve mudança de cor da solução, não houve liberação de gás, não houve nada, né? Ele não percebeu nada aqui. Então, o que eu consigo perceber aqui, ó? Se não aconteceu nada, quer dizer que muito provavelmente o cobre não está conseguindo entrar no lugar do magnésio, né? Então ele não está conseguindo ter força para deslocar o magnésio. Então, muito possivelmente, o cobre é menos reativo que o magnésio. É isso que eu consigo inferir a partir dessa experiência, né? Na outra experiência, ele colocou a plaquinha de cobre numa solução de nitrato de chumbo e disse que nada ocorreu também, né? Então aqui, ó. Então, o cobre zero mais nitrato de chumbo, olha lá, ele percebia que nada tinha ocorrido também, ó. Não sou eu que estou falando, é o estudante que fez a experiência. Quando ele mergulha uma placa de cobre numa solução de nitrato de chumbo, ele percebe que nada ocorre. Por que nada ocorre? Porque o cobre não tem força para deslocar o chumbo. Então, o que eu percebo com essas duas experiências aqui, ó? Eu percebo que o cobre é menos reativo que magnésio e chumbo. O cobre é menos reativo que magnésio e chumbo. Certo? Então, essa é a primeira coisa que dá para inferir a partir da primeira coluna da minha tabela, né? Então, a partir dessa primeira coluna de experimentos, é a primeira coisa que dá para inferir. O metal cobre é o menos reativo dos três. Muito bem. Agora eu vou pegar a segunda coluna, que é uma outra experiência, são outras 3 experiências, né? Ele pegou a plaquinha de magnésio metálico, botou numa solução de nitrato de cobre, botou magnésio metálico numa solução de nitrato de magnésio, que não faz o menor sentido, e botou uma plaquinha de magnésio metálico numa solução de nitrato de chumbo, né? Então tá aqui os resultados. Vamos desenhar isso? Vamos continuar aqui a brincadeira. É importante a gente entender das coisas, da onde que as coisas vêm, né? Como é que a gente constrói aquela fila de reatividade? São dados experimentais, gente. Então, exercício 6, continuação. Não é isso? Exercício 6, continuação. Então, na segunda fileira, ele pegou o seguinte, ele pegou plaquinhas de magnésio e mergulhou em béqueres com
nitrato de cobre no primeiro becker. No segundo becker, ele pegou a mesma plaquinha de magnésio e mergulhou numa solução de nitrato de magnésio, certo? E na terceira experiência, ele pegou de novo uma plaquinha de magnésio e mergulhou numa solução de PbNO3, 2. Certo? Tá lá. Estamos descrevendo a segunda coluninha de experiências, ó. Magnésio metálico numa solução de nitrato de cobre, ocorre reação. Magnésio metálico numa solução de nitrato de magnésio, não faz sentido. Magnésio metálico numa solução de nitrato de chumbo, ocorre reação. Olha lá. Então vamos descrever isso. Magnésio numa solução de nitrato de chumbo. O que ele descobriu aqui, ó? O que ele percebeu? O que ele percebeu? Ele relatou pra gente. Ocorre reação. É o que está escrito lá. Isso significa o quê? Dá para descrever isso aqui em termos químicos, né? Ó, o magnésio metálico está reagindo com o cobre, com o nitrato de cobre, né? Como é que é essa reação? A reação de deslocamento. Então, eu estou formando magnésio NO3, 2 e eu estou deslocando o cobre, né? Essa reação ele percebeu. Professor, como é que ele percebeu que essa reação ocorreu? Por causa do seguinte, ó. Então, eu imagino, tá? Eu não fiz essa experiência, mas eu imagino o seguinte. Ele percebeu... Essa experiência traz alguma evidência de mudança de cor, de mudança de cheiro, né? No caso, eu já te falo o que aconteceu. Essa solução de cobre, ela é azulada, né? Como ele foi deslocado, ó, o nitrato de cobre foi saindo do cobre e ele foi se convertendo em cobre metálico, ela foi ficando menos azulada. Então o azul foi perdendo a força aqui. Então tá vendo mudança de cor, ou seja, tá reagindo. Então tá vendo a formação de nitrato de magnésio, que tem uma outra coloração, né? E por outro lado, a plaquinha muito provavelmente deve ter sido recoberta com metal cobre. Então a plaquinha de magnésio ela vai ficando com a cor de cobre, né? Então evidenciando a presença de cobre metálico que está sendo deslocado da reação. O que eu descobri com essa experiência aqui, ó? Eu descobri que o magnésio é mais reativo que o cobre, mas isso nós já tínhamos descoberto aqui atrás, né? Que o cobre é o menos reativo de todos. Então essa experiência aqui não contribuiu muito, não tem problema, certo? Muito bem. Essa daqui não faz o menor sentido, né? Magnésio deslocando magnésio não faz o menor sentido. Mas essa aqui vai trazer uma outra coisa bem bacana pra gente, ó. Que aí eu vou conseguir já montar a fila de reatividade, eu preciso só paro por aqui, né, a brincadeira. Olha lá, o que ele diz quando ele mergulha magnésio numa solução de nitrato de chumbo? Ele percebe que ocorre reação, a mudança no sistema, né? Ou seja, o magnésio consegue deslocar o chumbo. Ó que legal, pronto, eu já estou praticamente finalizando o exercício 6. Eu não preciso ir para a experiência do chumbo, né? Olha lá. Eu não preciso vir para essa coluna. Aqui eu já finalizo. Eu já consigo fazer a inferência dos 3 metais, de qual é o mais reativo que qual. Então, quando eu tento descrever esse terceiro experimento por meio de uma reação química, né? Magnésio metálico reagindo com nitrato de chumbo, ele percebe que ocorre reação, né? Tem evidências de que essa reação está ocorrendo. Então, o magnésio vai entrar no lugar do chumbo, formando nitrato de magnésio, mais chumbo metálico. Então, muito provavelmente vai mudar a cor aqui da plaquinha de magnésio, evidenciando a presença de chumbo metálico se depositando, e o sal formado aqui na solução vai ser o nitrato de magnésio. Essa reação ocorre, ele percebe essa reação ocorrer. Então, o que ele percebe com essa simples experiência? Ele percebe que o magnésio
é mais reativo que o chumbo, porque ele consegue entrar e deslocar o chumbo, né? Então, olha só, acabamos de construir uma fila de reatividade a partir de experimentos simples. O que eu descobri com esses pequenos experimentos? Eu descobri que o magnésio é mais reativo do que o chumbo, que é mais reativo que o cobre. Certo, gente? Então, é claro, aqui a gente fez um experimento simplificado, da onde que a gente obtém essas filas de reatividade aqui, ó, para metais. Como é que eu construí essa fila de reatividade, que tem muitos metais aqui na brincadeira, a partir dos mesmos princípios. Só que é esse experimento que o tio acabou de fazer, só que de maneira expandida, né? Então, porque são muitos metais, né? Mas é interessante a gente entender como é que essas coisas são construídas, né? Tudo bem? Da mesma forma, a fila de reatividade de não metais também pode ser construída da mesma maneira, tá? Então, essa fila de reatividade de não metais foi construída a partir de experimentos parecidos com esse que eu acabei de demonstrar aqui, certo? Tá claro isso, gente? Então, nós já respondemos a letra A do exercício 6, né? Coloque esses metais em ordem crescente de reatividade. B, coloque esses metais em ordem crescente de nobreza. A nobreza é o contrário da reatividade. Então, como é que fica aqui a ordem crescente de nobreza, né? O que eu descubro aqui na brincadeira? Se o magnésio é o mais reativo de todos, ele é o menos nobre de todos. Então, agora, letra B, a ordem crescente de nobreza. O cobre é o mais nobre de todos, o chumbo é intermediário e o magnésio é o menos nobre de todos. Certo, gente? Tá aqui. Ai, a ordem crescente. Eu inverti tudo aqui, né? Normalmente, crescente é da esquerda para a direita. Nós não estamos em outro país, nós estamos no Brasil, né? Então, vamos fazer isso aqui do jeito certo, né? Letra A, vamos responder do jeito certo. Letra A, coloque esses metais em ordem crescente de reatividade. Então, o cobre é o menos reativo de todos, o chumbo está em segundo lugar e o magnésio em terceiro. Certo? É o mais reativo de todos. Ordem crescente de reatividade. Letra A respondida. Pronto, agora eu estou respondendo do jeito certo, tá? Letra B. Coloque eles em ordem crescente de nobreza. Então, o mais nobre de todos é o cobre. É o mais nobre do que o chumbo, que é mais nobre que o magnésio. É sempre da esquerda para a direita, né? É o jeito mais certo de representar. Certo? Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Legal, né? Da gente entender como é que as coisas são construídas. Muito bem, então, vamos voltar lá para o nosso slide. Terminamos aqui o exercício 6. Voltando aqui, né? A teoria, nós vimos então as condições para ocorrência das reações de adição, decomposição, deslocamento. Então, você precisa levar em consideração essas tabelas de reatividade para saber se uma reação vai ocorrer ou não. Agora vamos lá para a dupla troca, né? Dupla troca. Só que nós vamos fazer isso aí no próximo vídeo. Eu vou parando esse aqui por aqui. No próximo a gente faz para reações de dupla troca. Beijo, beijo.